Gente, vamos trazer aqui uma cobertura publicada pelo Jornal Estado de São Paulo, recuperada pela CNN. Dados do portal da Transparência mostram aí o pagamento de super salários, salário de até R$1 milhão, a um grupo de militares no ano de 2020, auge da pandemia. Nesse grupo, que recebeu salários milionários, está o candidato a vice do presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Outros integrantes do primeiro escalão do governo, como o ex-ministro de Minas e Energia, também foram brindados com esse super salário. A Carla Bride traz os detalhes para a gente. Oi, Dani, boa tarde a você e a todos que nos assistem aqui na CNN. Exatamente, para um grupo de militares, entre eles o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, general Luiz Eduardo Ramos, que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e também ao ministro Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia do governo do presidente Jair Bolsonaro. A maior remuneração entre esses três ex-ministros e ministro de Jair Bolsonaro é do ex-ministro Bento Albuquerque, que chegou a receber mais de R$1 milhão brutos em 2 meses do ano de 2020. Em seguida vem o general Braga Neto, que recebeu no mesmo período R$925 mil, além do seu salário, e também Luiz Eduardo Ramos, em terceiro lugar, recebeu R$731 mil no mesmo período do ano de 2020. O maior salário dessa lista de militares é de uma pensionista que chegou a receber em 1 mês do ano de 2020 R$1,5 milhão brutos, além do seu salário normal. De acordo com o posicionamento da defesa do ex-ministro Bento Albuquerque, afirmou que esse valor informado pelo portal da Transparência não se trata de salário, mas sim de pagamentos de caráter indenizatório em razão do ministro ter ido para a reserva. Isso também, esse discurso, essa justificativa também veio da defesa do ministro Luiz Eduardo Ramos, que afirmou que os regramentos e normas legais que justificam os recursos são os que regulam a transferência para a reserva remunerada de todos os militares. Dani, é com você. Obrigada, querida, pelas informações. Eu vou trazer aqui rapidamente a Renata e o Yuri Pita. Gente, é difícil, né, justificar assim, ainda mais no auge da pandemia, salário de R$1 milhão para integrante das Forças Armadas. Começa com o Yuri. Tem um aspecto, ainda que seja legal, que seja de direito, é um aspecto que tem uma implicação moral e política, inclusive, porque um governo que foi eleito, entre outras coisas, prometendo rigor fiscal, e a gente sabe que neste ano de 2022 esse rigor fiscal foi muito flexibilizado, mas já ao longo da pandemia, diante da necessidade, era um fato que era necessário se ter flexibilidade, mas para uma série de outras políticas públicas que eram fundamentais para o enfrentamento daquele momento. O maior exemplo disso é o auxílio emergencial, que foi adotado em 2020, o quanto ele se tornou importante do ponto de vista social, econômico, e acabou também assumindo um papel político bastante importante para o governo manter os seus planos de reeleição e conseguir prestar contas do que fez no enfrentamento à pandemia. É o que a gente está vendo com o Auxílio Brasil. Não é de hoje que os militares são questionados pelos direitos que têm. A gente tem um histórico bastante longo no país, ainda, por exemplo, em relação à pensão, por exemplo, de mulheres solteiras, filhas solteiras de militares. Não é o caso aqui. A indenização é diretamente a esses ex-oficiais que estão na reserva agora. Mas a grande questão é que isso causa um incômodo muito grande e é muito difícil de se justificar, ainda que seja legalmente previsto, porque são valores muito acima da média do que ganha um cidadão comum. A gente sabe, o salário mínimo brasileiro hoje, que está em torno de R$ 1.200, ele pouco dá conta das despesas mínimas. Praticamente metade da população brasileira vive com 2 ou um pouco mais do que 2 salários mínimos, está na faixa ali de 40 e poucos % da população com renda familiar nessa faixa. Isso é mais uma mácula nessa questão, envolvendo ainda por cima militares tão próximos do presidente Jair Bolsonaro, não só o ex-ministro Bento Albuquerque, mas agora o candidato a vice-presidente, também ex-ministro Braga Neto. Renata, a gente falou logo cedo sobre esse assunto, né? É muito dinheiro, né? O Exército diz, olha, os pagamentos são todos legais, atrasados, retroativos, etc, etc e tal, mas é muito dinheiro.
É muito dinheiro, gente, sob qualquer aspecto. Bem, o Yuri falava uma comparação que me parece necessária e justa, ou seja, quanto eles estão recebendo frente à realidade do funcionalismo até e da realidade brasileira. Mas eu quero que a gente olhe, me parece, foi o que me chamou muita atenção, como que um salário que é de R$31 mil ou R$35 mil, no caso do general Braga Neto, os vencimentos dele eram na casa de R$31 mil, e no caso do ex-ministro Bento Albuquerque, na casa de R$35 mil. Como é que isso se transforma numa tacada só, num benefício de perto de R$1 milhão? Então, há que se... Primeiro, que é importantíssimo que isso seja veiculado, a reportagem do Estadão, que a CNN foi lá, confirmou e está aqui detalhando, que as explicações detalhadas sejam dadas, que indenizações são essas e que a sociedade se debruce sobre isso para entender se isso deve prosseguir. Porque a gente fala o ano inteiro... E, gente, esses assuntos eles não estão desvinculados. A gente fala o ano inteiro e todo ano nós falamos sobre o debate orçamentário, sobre a necessidade do governo de, vez e outra, ou quase sempre, segurar, bloquear recursos esses que deixam de ir, por exemplo, para universidades, mas deixam de ir também para investimentos, às vezes até do Ministério da Defesa, porque o Ministério da Defesa está sempre lá pleiteando, com toda a razão, que o governo distribua e invista mais em seus projetos para armamento das forças, projetos de inteligência. Agora, tudo isso, gente, é dinheiro público e vem do mesmo lugar, da arrecadação de impostos. Então, quando a gente debate orçamento público e quando a gente olha para esse tipo de remuneração, os assuntos estão conectados. Então, assim, o que pode justificar, ainda que sejam oficiais que estão ali, né, no pelotão das Forças Armadas, a gente está falando de generais, ainda que estejamos falando disso, o que justifica uma remuneração de quase R$1 milhão, que vem de dinheiro que foi arrecadado de impostos, que vem dinheiro que, de certa forma, está sendo gasto para isso e não está indo para outras áreas. Gente, vamos acompanhar, né, a investigação aí, ver, porque um deputado levantou os valores e pediu para que seja feito aí um pente fino, né, para checar a regularidade dos pagamentos. A gente vai seguir acompanhando. Obrigada, já volto com vocês.